Não corra atrás de ninguém que não esteja correndo em sua direção. Pense nisso por um momento. Pessoal, vocês já sentiram a necessidade de ficar mandando mensagens, checando o celular, mandando mais uma mensagem, só esperando uma resposta? Vocês ficam sentados, olhando para a tela, esperando aquela notificação aparecer, se perguntando por que a outra pessoa não está se esforçando tanto quanto vocês. Mas a questão é a seguinte: se você está correndo atrás, já está perdendo o jogo. No mundo dos encontros, todos nós já fomos enganados por essa mentira de que, se corrermos um pouco mais atrás, talvez a pessoa nos note. Talvez, se mandarmos uma mensagem primeiro, ela sinta nosso amor. Talvez, se continuarmos verificando o perfil deles, vamos descobrir o segredo do coração deles. Mas a verdade é que você não é apenas uma mensagem para responder quando for conveniente para eles. Você não é uma opção, você é o prêmio. E se eles não conseguem ver isso, não é seu trabalho convencê-los. Aqui está a verdade nua e crua. Meus amigos, quando você persegue, você diminui seu valor. Você faz com que seja fácil para eles te subestimarem. É como se você estivesse entregando a eles um mapa do tesouro e dizendo: aqui, vá em frente e encontre o ouro. Mas, pessoal, o verdadeiro tesouro não é simplesmente entregue, ele é conquistado. Você nunca deve facilitar para que alguém te subestime. Você precisa parar de implorar por atenção e começar a atrair o tipo certo de amor, aquele que te valoriza pelo que você é, não porque você está sempre disponível, não porque você está constantemente atrás deles. Imagina isso por um segundo. Imagine-se como uma flor linda e rara. Você não precisa correr atrás das abelhas. As abelhas vêm até você porque reconhecem sua beleza, seu valor, sua presença. Elas não precisam ser convencidas, e se não aparecerem, a perda é delas. Mas quando você fica correndo atrás delas, você deixa de ser aquela flor rara. Você se torna apenas mais uma planta, esperando que alguém a note. Mas, meus amigos, você não é apenas mais uma planta. Você é o jardim inteiro, a obra-prima em flor, aquela que merece ser admirada, valorizada e perseguida. Se você tem corrido atrás de alguém que não está se esforçando, este é o seu sinal para parar. Você não precisa mais correr atrás deles. Quando você parar de enviar mensagens, parar de verificar, parar de buscar a validação deles, você dá a eles a chance de perceber o que estão prestes a perder. O segredo aqui é ser o prêmio, e o prêmio não corre atrás. O prêmio é aquele que faz os outros correrem atrás. Deixe que ele sinta o peso do seu erro. Quando ele perceber que você não está mais atrás dele, deixe que ele veja as consequências de ter te subestimado. Lembrem-se disso, pessoal. A atração verdadeira nunca é forçada. Você não precisa implorar pelo amor ou carinho de alguém. Se ele estiver realmente interessado, ele se esforçará para conquistar você. É como pescar. Você não precisa arrastar o peixe para fora da água. Você lança a linha. Espere pacientemente e deixe que eles venham até você. Você não os persegue e não implora para que mordam a isca. Você cria a situação em que eles querem ser pegos, e se eles não morderem, deixe-os nadar para longe, porque eles não valiam o seu tempo desde o início. Agora, quero que você pare um segundo e pense sobre isso. Quando você para de perseguir, você faz com que eles percebam o que estão perdendo. Você os força a olhar para o espaço que você deixou para trás e sentir essa dor. Essa é a dor de perder alguém incrível, alguém que conhece o seu valor, alguém que não implora. E acredite, quando você parar de perseguir, eles sentirão essa dor. Então, aqui está o que você precisa fazer agora. Repita comigo. Eu sou o prêmio. Eu não persigo. Eu atraio. Escreva nos comentários. Quero ver. Clique no botão curtir, se isso fez sentido para você. E não se esqueça de se inscrever, porque temos muito mais para explorar.
Essa jornada está apenas começando e estarei com você em cada passo do caminho. Fiquem comigo, pessoal. Estamos prestes a assumir o controle de nossas vidas amorosas de maneiras que vocês nunca imaginaram. Número 1. O poder do autorrespeito. Pare de se subestimar. O autorrespeito é a base de toda grandeza. Pensem nisso por um segundo, meus amigos. Vivemos em um mundo onde o respeito é frequentemente visto como algo que se conquista dos outros. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro poder não vem do respeito que os outros te dão, mas do respeito que você tem por si mesmo? Primeiro, pense nisso. Como você pode esperar que os outros te respeitem se você não se respeita? Se você está sempre atrás de alguém que te trata como uma opção, alguém que faz você questionar seu valor, você está fazendo uma coisa, se subestimando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esteve em um relacionamento, ou talvez apenas em uma situação, em que sentiu que estava sempre atrás? Você mandava mensagens primeiro, ligava primeiro, fazia os planos, tentava impressionar, fazia tudo e sempre se perguntava: será que essa pessoa se importa? Será que sou importante para ela? Agora, pensa nisso por um segundo. Se você está atrás deles, você já parou para perguntar: quem está atrás de você? Porque, meus amigos, se você é aquele que está sempre atrás da atenção deles, sempre correndo atrás de validação, você está se perdendo no processo. E a verdade é que você não é uma opção para alguém considerar quando for conveniente. Você é o prêmio, e o prêmio nunca corre atrás. Imagina isso. Você está em uma festa, a música está alta, as pessoas estão se misturando e então alguém percebe você. Essa pessoa se aproxima de você, mas em vez de correr até ela, implorando por atenção ou afeto, você se mantém firme. Você não implora para que ela fique, você não corre atrás dela. Você fica lá com a cabeça erguida, sabendo que, se ela quiser o seu tempo, terá que conquistá-lo. Você sabe o seu valor e essa confiança diz muito. E se a pessoa não quiser dedicar tempo para conquistar a sua atenção, o problema é dela, não seu. Porque autoestima significa saber que você é digno de amor, carinho e respeito. Sem implorar por isso, você deixa de se colocar à disposição de quem não percebe isso. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar se sentindo um pouco desconfortáveis. Vocês podem estar pensando: mas e se eles forem embora? E se eles se esquecerem de mim? E se eu os perder? Esses pensamentos são reais, são válidos e, acreditem, todos nós já passamos por isso. O medo da rejeição, o medo de ser deixado para trás, o medo de não ser suficiente. É algo difícil de enfrentar, especialmente quando você passou grande parte da sua vida buscando aprovação. Mas a questão é a seguinte: esse medo é exatamente o que te mantém preso. Esse medo é o que te impede de perceber seu verdadeiro poder. Se você continuar atrás de pessoas que não te valorizam, nunca terá a chance de alcançar sua própria grandeza. E deixe-me dizer uma coisa: você não precisa da aprovação de ninguém para se sentir bem com quem você é. Fomos condicionados a acreditar que amor e atenção são algo que temos que conquistar, buscando constantemente validação. Essa é a mentira que todos nós acreditamos. Mas a verdade é esta: quando você para de implorar por atenção, quando você para de enviar mensagens constantemente, de procurar e tentar impressionar, você muda o jogo. Você começa a ensinar aos outros como te tratar. Você para de se subestimar, entregando seu poder a outra pessoa. Você não é apenas alguém para quem eles mandam mensagens quando querem. Você é alguém para quem eles reservam tempo, porque seu tempo, sua energia e sua presença são valiosos. Mas eu entendo, é difícil se libertar dessa mentalidade, é difícil parar de buscar a aprovação dos outros, especialmente
Quando você passou tanto tempo sendo aquele que procurava os outros para mostrar que se importava. Você pode estar se perguntando: e se eu parar de perseguir? E se a pessoa não vier atrás de mim? E se eu ficar esperando para sempre? Estou aqui para dizer a vocês, meus amigos, que esse medo é um teste. É um teste de autoestima. Um teste para ver se você consegue se manter firme em quem você é, sem precisar que outra pessoa valide sua existência. É um teste de autoestima, e eu prometo que você vai passar nele. Quando você finalmente parar de correr atrás, você vai retomar o controle da sua vida emocional. Você vai recuperar sua paz. Você vai parar de viver em um estado constante de ansiedade, se perguntando se a pessoa vai responder sua mensagem, se vai escolher você, se vai se esforçar. Em vez disso, você se torna o padrão. Você deixa que a pessoa venha até você, e quando isso acontecer, será porque ela reconhece o seu valor. Ela vai perceber que foi ela quem teve sorte em ter você na vida dela, e não o contrário. Mas é aí que está a dificuldade. É fácil ficar preso à ideia de que o amor tem que ser uma perseguição. Todos nós fomos ensinados que quanto mais esforço você se esforça, mais você recebe em troca. Mas o amor verdadeiro, meus amigos, não tem a ver com perseguição. Tem a ver com respeito, confiança e apreciação mútua. E isso começa com você. Começa com respeitar a si mesmo o suficiente para não implorar por amor. Tem a ver com estabelecer um padrão que diz: se você quer minha atenção, precisa me mostrar que merece. Vamos analisar isso um pouco mais a fundo. Você já esteve em uma situação em que era sempre você quem entrava em contato, sempre iniciava os planos, sempre mandava a primeira mensagem? No começo, pode parecer que você está apenas sendo uma boa pessoa. Você quer mostrar que se importa. Mas com o tempo, esse esforço começa a parecer unilateral. Você começa a se perguntar: por que a outra pessoa não está dedicando a mesma energia? Por que eles nunca entram em contato primeiro? Por que você tem que correr atrás deles para chamar a atenção deles? É aí que entra o respeito próprio. Se você está sempre correndo atrás deles, está dizendo que não valoriza seu tempo o suficiente para esperar o mesmo esforço em troca. Você está se vendendo por menos. Mas quando você para de correr atrás e começa a mostrar a ele o valor do seu tempo, as coisas mudam. Você para de esperar ao lado do telefone, verificando constantemente se há mensagens. Você para de se perguntar por que ele não respondeu sua mensagem. Você para de questionar seu valor, porque sabe, no fundo, que não precisa correr atrás de ninguém por amor. E quando você para de correr atrás, ele começa a correr em sua direção. Eu sei que parece difícil, meus amigos. Sei que parece que você pode perdê-los se não continuar perseguindo. Mas aqui está mais a verdade. Se alguém realmente te valoriza, vai te perseguir de volta. Vai se esforçar, vai arranjar tempo. E se não o fizer, então nunca valeu o seu tempo. Então, aqui está o que quero que você faça agora. Olhem no espelho e digam para vocês mesmos: eu sou digno de amor e respeito. Eu não vou perseguir. Eu vou atrair. Escrevam isso nos comentários abaixo. Mostrem-se. Mostrem ao mundo que vocês conhecem o seu valor. Vocês não precisam implorar por atenção. Não precisam se vender por menos. Você é o prêmio e a pessoa certa virá correndo em sua direção quando perceber isso. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque estamos apenas começando, meus amigos. A jornada para perceber o seu valor, a jornada para o autorrespeito, só vai se aprofundar a partir daqui. Fique ligado, porque o melhor ainda está por vir. Número 2. Não persiga. Torne-se o prêmio. Perseguir alguém que não te valoriza é como correr atrás de um ônibus que já partiu. Você só está desperdiçando sua energia. Deixem isso entrar na cabeça por um momento, meus amigos, porque a verdade é esta: se você é quem está fazendo toda a perseguição, você está jogando um jogo perdido. E a pior parte é que você nem sabe disso.
A verdade sobre o namoro moderno é esta: perseguir é sinal de desespero. Desespero é repulsivo, não importa o quanto você tente se convencer de que é um ato de amor ou carinho. Desespero não é atraente. Nunca foi, nunca será. Agora, vamos pensar sobre isso por um segundo. O que isso realmente diz sobre você? Quando você é sempre quem toma a iniciativa, sempre quem manda a primeira mensagem, liga primeiro, faz os planos, você está mandando uma mensagem bem clara. Eu não sou uma prioridade para você, mas estou fazendo de você uma prioridade na minha vida. Você está mostrando que está disponível, que sempre está lá quando a pessoa precisa. Mas aqui está o problema. Esse é exatamente o tipo de relacionamento que você não quer. Quando você está sempre atrás, você está dizendo a ele que não precisa conquistar sua atenção. Você está facilitando demais. Você está entregando tudo de mão beijada, e ele não precisa se esforçar. Mas vamos inverter o roteiro por um segundo. O que acontece quando você para de correr atrás? Quando você se mantém firme em quem você é e, em vez de ficar correndo atrás deles o tempo todo, você dá a eles espaço para virem até você. Agora, isso é uma virada de jogo. Quando você para de correr atrás, você está mandando a mensagem de que você tem sua própria vida, seus próprios interesses e seu próprio valor. Você está dizendo: eu não preciso correr atrás de você para provar meu valor. Eu sou o prêmio, e se você quiser fazer parte da minha vida, vai ter que conquistar esse lugar. Você não está desesperado, não está à disposição deles. Você tem uma vida que vale a pena ser vivida, com ou sem eles. E adivinhe só, quando você para de perseguir, você começa a dominar o jogo. A arte da atração não tem a ver com desespero ou esforço constante. Tem a ver com jogar a longo prazo. E o que isso significa? Significa tornar-se alguém tão valioso, tão raro, tão excepcional, que as pessoas ao seu redor não podem deixar de querer fazer parte da sua vida. Você se torna alguém que elas não podem perder, não alguém que não pode esperar. As pessoas são atraídas por quem conhece seu valor, quem não se desculpa pelo que tem a oferecer. Então, quando você para de perseguir e começa a dominar sua vida, você não atrai apenas atenção. Você atrai o tipo certo de atenção. O tipo de atenção baseada em respeito, admiração e interesse genuíno. Pense na dinâmica da atração. Vamos usar uma metáfora para deixar isso bem claro. Imagine-se como uma pintura linda e rara em uma galeria. Você não corre atrás de cada pessoa que passa. Você fica lá, orgulhosamente exposta para o mundo admirar. E adivinhe só, as pessoas certas virão até você. Aqueles que reconhecem seu valor, que entendem a raridade do que você tem a oferecer, vão parar, apreciar e procurar entender a história por trás da pintura. Elas virão até você. As outras, aquelas que não veem o seu valor, passarão direto por você. E tudo bem, porque sabe de uma coisa? Aquelas que passam direto não são as que merecem você. Quando você para de perseguir, começa a assumir o seu poder. E acredite, no momento em que você para de perseguir, no momento em que você para de correr atrás de alguém que não está retribuindo, é aí que a situação se inverte. É aí que eles começam a sentir a ausência da sua presença. E, sejamos honestos, a ausência faz o coração ficar mais apaixonado. No momento em que você para de estar tão disponível, tão facilmente acessível, eles começam a perceber o que estão perdendo. E, de repente, você não é mais aquele que está atrás deles. São eles que ficam se perguntando o que aconteceu, por que não têm notícias suas, por que não recebem toda a sua atenção. No momento em que você para de perseguir, é quando você começa a dominar o jogo. Você se torna uma pessoa que eles não podem perder. Você se torna alguém que inspira respeito simplesmente por existir. Quando você para de perseguir, você faz com que eles percebam que seu tempo, sua energia, sua presença
não são algo que se pode dar como garantido. É algo que precisa ser conquistado. E é aí que você deixa de ser uma conveniência e passa a ser um prêmio. Então, deixe-me perguntar: você quer ser aquele que está sempre atrás de alguém ou quer ser a pessoa que faz com que eles percebam que estão ficando sem tempo para fazer de você uma prioridade? Porque a verdade é esta: você é o prêmio. Qualquer pessoa que mereça seu tempo, sua energia e seu coração precisa mostrar que entende isso. E se não entender, se não estiver se esforçando, não estiver dedicando tempo, não estiver mostrando que aprecia o que você tem a oferecer, deixe-a ir. Porque há alguém por aí que reconhecerá seu valor sem precisar ser perseguido. Eu sei que isso não é fácil. É difícil abandonar o hábito de correr atrás, parar de buscar a validação de alguém que não está oferecendo isso em troca. Mas eu prometo a vocês, meus amigos, é aí que a mágica acontece. Quando você para de correr atrás, você entra no seu próprio poder, você recupera o seu valor, você para de buscar a aprovação de outra pessoa, porque já sabe que você é suficiente. E quando você assume isso, quando você se mantém firme no seu próprio valor, a pessoa certa será atraída para você como um ímã. Então, agora, quero que digam isso comigo. Eu não persigo, eu atraio. Escrevam isso nos comentários abaixo. Mostrem ao mundo, mostrem a vocês mesmos que conhecem o seu valor. Vocês são o prêmio e não precisam perseguir ninguém para obter a atenção deles. Número 3. Ações falam mais alto. Como medir as verdadeiras intenções? Palavras são fáceis, mas ações falam a verdade. Pensem nisso por um segundo, meus amigos. No mundo atual de mensagens de texto intermináveis, emojis e promessas doces, todos nós já recebemos palavras que parecem perfeitas, mas não condizem com as ações. Todos nós já ouvimos alguém dizer: "Eu me importo com você", ou "Você é importante para mim", mas depois ficamos nos perguntando: onde está a prova? Palavras são fáceis de dizer, mas ações revelam tudo. Então, aqui está a verdade. Você não precisa perseguir, implorar ou mesmo adivinhar o que alguém sente por você. O que você precisa fazer é avaliar as ações dessa pessoa. Vamos parar um momento para pensar sobre isso. Quantas vezes você já esteve em uma situação em que alguém disse todas as coisas certas, mas suas ações não corresponderam? Talvez a pessoa tenha prometido ligar, mas não ligou. Ou disse: "Estarei ao seu lado", mas quando chegou a hora, não estava em lugar nenhum. É isso aí. Essa é a diferença entre palavras e ações. A verdade é que qualquer um pode dizer o que você quer ouvir. Pode recitar palavras doces, fazer promessas que não tem intenção de cumprir e ainda assim deixar você na mão. Mas as ações não mentem. As pessoas mostram quem são pelo que fazem, não pelo que dizem. E se dizem que se importam, mas nunca aparecem quando é preciso. Bem, meus amigos, é aí que você precisa parar de dar o benefício da dúvida. Você não precisa correr atrás delas para descobrir o que sentem. Você não precisa implorar pela atenção delas ou pedir que provem seu amor. Tudo o que você precisa fazer é observar o comportamento delas. Elas são consistentes ou só aparecem quando é conveniente para elas? A consistência nas ações de alguém é o sinal definitivo de suas verdadeiras intenções. Se elas estiverem genuinamente interessadas em você, não vão desaparecer quando as coisas ficarem difíceis ou quando você mais precisar. Elas vão aparecer, vão se esforçar, vão deixar suas ações falarem por elas, sem necessidade de palavras. Pense da seguinte maneira: se você estiver andando por uma rua e ficar se virando para ver se a pessoa está atrás de você, isso é um sinal. Se ela estiver sempre lá, andando ao seu lado, permanecendo consistente, não importa o que aconteça, é aí que você sabe que as intenções dela são verdadeiras. Se você tiver que ficar olhando por cima do ombro, esperando uma resposta por mensagem,
se perguntando se a pessoa realmente se importa, então algo está errado. Uma pessoa que está genuinamente interessada não deixa você com dúvidas. Ela não deixa você se perguntando se vai aparecer. Ela se esforça e você sente o interesse dela através do comportamento, não apenas das palavras. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas e se a pessoa realmente se importa? E se ela só tem a própria vida e talvez esteja ocupada? Eu entendo, amigos, a vida acontece. Mas é o seguinte: se a pessoa realmente te valoriza, ela vai arranjar tempo para você. Se alguém se importa com você, vai te priorizar. Não vai deixar você de lado. Consistência não significa que a pessoa tem que estar disponível o tempo todo, mas significa que quando ela diz que vai aparecer, ela realmente aparece. Quando dizem que estarão ao seu lado, eles cumprem. As ações deles estarão alinhadas com as palavras, e quando isso acontecer, você não precisará questionar nada. Você não precisará se perguntar se é uma prioridade, porque o comportamento deles dirá que você é. Então, aqui está a verdade, meus amigos. Parem de perder tempo tentando decifrar palavras vazias. É fácil para as pessoas dizerem o que você quer ouvir, mas não é difícil perceber quando suas ações não correspondem às palavras. Se alguém estiver realmente interessado, não vai apenas falar sobre isso. Vai mostrar a você. Você não precisa implorar por provas. A pessoa certa vai te mostrar através de suas ações, sem que você precise perguntar. Se as palavras dela não corresponderem às ações, vá embora. Não perca mais tempo se perguntando se você está interpretando errado. Confie nos sinais. Confie nas ações. Se alguém se importa com você, vai te mostrar na maneira como te trata, na maneira como se esforça, na maneira como investe no relacionamento. Quando você parar de perseguir e começar a prestar atenção no que a pessoa faz, é aí que a verdade se torna cristalina. Você não ficará mais preso no ciclo de confusão, se perguntando se a pessoa gosta ou não de você. As ações dela não deixarão espaço para dúvidas. E se as ações não corresponderem às palavras, esse é o momento de você ir embora com a cabeça erguida. Porque aqui está o que você merece. Alguém que demonstre seu amor por meio de ações, não de promessas. Então, agora, quero que você analise seus relacionamentos atuais, sejam eles românticos, platônicos ou mesmo profissionais, e se pergunte: as ações deles estão alinhadas com as palavras? Eles se esforçam constantemente ou só aparecem quando é conveniente para eles? Se a resposta for a última, então é hora de parar de perseguir. É hora de parar de desperdiçar sua energia com promessas vazias e começar a se concentrar nas ações que realmente importam. Porque as pessoas certas sempre vão mostrar, através de suas ações, o quanto se importam. E quando o fizerem, você não precisará questionar nada. Agora quero que repitam comigo. Confio mais em ações do que em palavras. Não vou me contentar com promessas vazias. Escrevam isso nos comentários, mostrem a si mesmos, mostrem ao mundo que não estão mais dispostos a aceitar nada menos do que merecem. Número 4. O silêncio não é vazio. Ele tem mais poder do que vocês imaginam. O silêncio não é vazio. Ele está cheio de respostas. Pensem nisso por um momento, meus amigos. No mundo atual de comunicação instantânea, onde cada mensagem, cada notificação exige uma resposta imediata, o silêncio se tornou algo desconfortável. As pessoas entram em pânico quando não recebem uma resposta imediata, temendo que o silêncio signifique que algo está errado. Mas e se eu te dissesse que o silêncio não é rejeição? E se o silêncio não for evasão? E se o silêncio for uma das suas ferramentas mais poderosas no namoro? Quando você não responde imediatamente às mensagens ou ligações, isso não significa que você está punindo alguém. Significa que você está protegendo sua paz. Você está enviando uma mensagem que diz:
Não deixo tudo de lado por alguém que não merece meu tempo e energia. O silêncio é um convite para que a pessoa se mostre. E se ela estiver interessada em você, ela vai se mostrar. Se não estiver, você acabou de criar um espaço para que a verdade venha à tona. A questão é a seguinte: o silêncio cria espaço. Ele cria espaço para reflexão, espaço para a pessoa pensar sobre o que realmente quer e, o mais importante, espaço para você recuperar o controle emocional. Quando você está constantemente atrás de alguém tentando preencher as lacunas com comunicação sem fim, você perde sua sensação de calma. Mas o silêncio ajuda você a manter sua paz interior. É uma chance de você sentar, relaxar e observar. Sem o barulho, sem a pressa, sem o estresse de precisar de validação instantânea. Ele te dá a clareza necessária para tomar melhores decisões sobre quem pertence à sua vida. Agora, eu sei que isso pode parecer difícil no começo. O silêncio pode ser desconfortável, especialmente quando fomos condicionados a esperar contato constante. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio não é uma ameaça, é o seu poder. Quando você não responde imediatamente, você não está apenas esperando, você está observando. Você está observando para ver se a outra pessoa vai investir o tempo e a energia necessários para manter a conexão viva. Você está dando a ela espaço para provar se realmente se importa ou se está apenas preenchendo o vazio até que algo melhor apareça. Então, da próxima vez que o silêncio surgir, não tenha medo. Abrace-o. Deixe-o fazer seu trabalho, porque quando você parar de perseguir e começar a permitir que o silêncio fale a verdade sobre o interesse deles, você ficará bem claro. Agora, repita comigo. Eu abraço o poder do silêncio. Eu confio no espaço que ele cria. Escreva isso nos comentários. Deixe o mundo ver sua força. Número 5. O medo de perder você, fazendo com que percebam seu valor. As pessoas não valorizam o que não temem perder. Deixe isso penetrar fundo. Porque aqui vai um pequeno segredo, meus amigos. Quando você está sempre presente, sempre disponível, sempre esperando que eles entrem em contato ou tomem uma atitude, você está fazendo exatamente o oposto do que deveria fazer. Você está dando a eles tudo o que querem, mas não os fazendo merecer. E quando alguém não precisa lutar por algo, muitas vezes esquece o quanto isso é realmente valioso. Agora pense nisso. Quando você está muito disponível para alguém, quando se esforça demais, quando deixa que te subestimem, eles não sentem a urgência de te colocar como prioridade. Por que deveriam? Você já entregou a eles o mapa do tesouro. Mas é aí que acontece a mudança de poder. Quando você finalmente se retira da equação, quando para de perseguir, é aí que o medo se instala. No momento em que você dá um passo atrás e deixa de estar prontamente disponível, é aí que eles começam a perceber o que podem perder. Só quando você não está mais a um SMS de distância, não é mais uma opção fácil, é que eles começam a sentir aquele medo agudo. Eles começam a se perguntar se tem te dado como garantido. E esse medo é um alerta. Isso os força a reconhecer o valor que você trouxe para a vida deles. Isso os força a perceber o quanto eles ignoraram. Quando você para de perseguir e cria espaço, você faz com que eles sintam a ausência da sua presença. Eles são forçados a olhar para dentro e se perguntar: e se essa pessoa não for esperar para sempre? E se eu não me esforçar e ela for embora para sempre? É aí, meus amigos, que eles vão ver o seu valor sem que você precise dizer uma palavra. Você não precisa convencê-los de nada. Você só precisa parar de estar sempre à disposição deles. Você precisa se afastar e, ao fazer isso, deixá-los reconhecer o tesouro que eles têm ignorado casualmente. Você não precisa implorar pela atenção deles. Você não precisa provar seu valor para ninguém. No momento em que você parar de persegui-los e deixá-los sentir o medo de perder você,
eles perceberão o que sempre tiveram. E adivinhem, se eles não se manifestarem quando esse medo surgir, então eles nunca foram dignos de você. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Repita comigo. Eu não vou perseguir. Vou deixá-los sentir a perda. Escreva isso nos comentários. Mostre a si mesmo e ao mundo o seu valor. Número 6. A arte do desapego. Como ser emocionalmente independente. A verdadeira força não está no que você dá aos outros, mas no que você dá a si mesmo. Deixe isso entrar na sua cabeça por um momento, porque aqui está a verdade. Se você está sempre procurando alguém para definir o seu valor, você está se colocando em uma posição de vulnerabilidade emocional. Todos nós já passamos por isso, dependendo do comportamento, do carinho ou da aprovação de outra pessoa para nos sentirmos bem conosco mesmos. Mas aqui está a realidade pessoal. Isso não é independência emocional, é dependência emocional, e isso te torna fraco. A independência emocional é fundamental para manter o equilíbrio em qualquer relacionamento. É o segredo para ser forte, calmo e não ser afetado pela montanha-russa emocional que muitas vezes acompanha o namoro. Se sua felicidade depende de como outra pessoa te trata, você está dando a ela poder demais. O comportamento, a atenção ou a aprovação dela não devem ditar como você se sente em relação a si mesmo. Se ela for inconsistente, se for calorosa e fria, ou se não estiver se esforçando como você merece, você vai se sentir instável, inseguro e, muitas vezes, frustrado. A questão é a seguinte: o distanciamento emocional não significa ser frio ou distante. Não significa se fechar para o amor ou o carinho. Significa estar fundamentado em seu próprio valor. Significa perceber que seu senso de identidade não está ligado às ações ou palavras de outra pessoa. Você é digno de amor e respeito, independentemente do que os outros façam ou deixem de fazer. E quando você percebe isso, quando confia que sua felicidade não depende de ninguém, é aí que você realmente entra em seu poder. A verdadeira independência emocional vem quando você para de buscar a validação dos outros, quando você para de precisar de outra pessoa para provar seu valor. É aí que você começa a mostrar sua força. Pense nisso. Quando você deixa de lado a necessidade de constante reafirmação, quando você para de buscar a aprovação de outra pessoa, você automaticamente eleva o padrão de como as pessoas te tratam. Porque aqui está o segredo. Deixe que elas provem seu valor para você, e não o contrário. Pare de correr atrás delas. Pare de buscar a aprovação deles para se sentir bem consigo mesmo. Você é suficiente, com ou sem a validação de ninguém. Essa é a arte do desapego. Saber que você é completo. Saber que não precisa das ações de outra pessoa para se sentir seguro de quem você é. Você é completo como é. E quando incorporar essa sensação de paz interior e força emocional, começará a atrair as pessoas certas para a sua vida. Pessoas que te respeitam, que te valorizam por quem você é e que provarão seu valor para você sem precisar ser constantemente perseguidas. Então, agora repita comigo: sou emocionalmente independente. Meu valor é só meu. Escreva isso nos comentários. Meus amigos, deixem o mundo ver o seu poder. Número 7. Parem de implorar. Criem uma situação em que eles tenham que conquistar você. Implorar nunca funciona. Na verdade, isso só afasta as pessoas. Entendam isso, pessoal, porque aqui está uma dura verdade. Quando você implora pela atenção, afeto ou tempo de alguém, você está mostrando que não se valoriza o suficiente para estabelecer os padrões que merece. Você está dizendo a ela que se contentará com menos. E, acredite, ninguém se sente atraído por alguém que está disposto a se contentar com migalhas. Portanto, se você está constantemente implorando, perseguindo ou suplicando pela atenção de alguém,
você só está afastando essa pessoa e provavelmente nem percebe isso. Agora, vamos inverter o roteiro. E se, em vez de implorar, você fizesse com que eles ganhassem seu tempo, sua energia, seu carinho? E se, em vez de correr atrás deles, você deixasse que eles corressem atrás de você? É aí, meus amigos, que você começa a recuperar seu poder. É aí que você inverte a dinâmica de poder. Quando você para de implorar, você para de permitir que outra pessoa dite seu valor. Você para de deixar que eles tenham vantagem na forma como te tratam. Você começa a fazer com que eles percebam que sua atenção é algo valioso, algo que eles precisam conquistar. Pense nisso assim. Você é um ingresso VIP. As pessoas certas vão ficar na fila por você. Esperar pacientemente pela chance delas e respeitar o fato de que elas precisam conquistar um lugar à sua mesa. No momento em que você começa a fazer as pessoas se esforçarem, você eleva o nível. Você mostra a elas que seu tempo, sua atenção e seu carinho não são de graça nem fáceis de conquistar. Eles são conquistados por meio de consistência, respeito e esforço verdadeiro. Você não está simplesmente se entregando a qualquer um que peça. Não, meus amigos, você está guardando sua energia para aqueles que mostram que realmente a valorizam. Se alguém não está disposto a esperar por você, se não está disposto a se esforçar, então não merece um lugar à sua mesa. Simples assim. Você não é um prêmio que todo mundo ganha só porque quer. Você é uma pessoa de valor. E só aqueles que te respeitam e se esforçam para provar isso terão o privilégio de ter você em suas vidas. E quanto mais você fizer com que eles se esforcem, mais eles vão te valorizar. Por quê? Porque o esforço que eles fazem refletirá o quanto eles realmente se importam. Quando as coisas são fáceis, as pessoas não as valorizam. Quando precisam se esforçar por algo, isso se torna inestimável. Então, aqui está o desafio, pessoal. Parem de implorar. Comecem a criar uma situação em que as pessoas tenham que conquistar você. E quando o fizerem, você saberá que é real. Repitam comigo. Eu não imploro. Eu faço com que me conquistem. Escrevam isso nos comentários. Mostre-se. Mostre-se ao mundo. Número 8. Ir embora. A demonstração definitiva de força. Às vezes, ir embora é a coisa mais forte que você pode fazer. Deixem isso entrar na cabeça por um segundo, porque ir embora não é fraqueza, é a demonstração máxima de força. É o momento em que você finalmente mostra a alguém que seu valor não é negociável, que você não vai se contentar com menos do que merece. Muitas vezes, a gente se apega a pessoas que não nos valorizam, achando que, se ficarmos por perto tempo suficiente, elas vão perceber nosso valor. Mas a verdade é esta: se alguém não consegue ver o seu valor enquanto você está presente, não o apreciará até você se afastar. Afastar-se não é um castigo, é proteger a sua autoestima. É dizer: não vou implorar pela sua atenção ou amor. Não vou correr atrás de você. Conheço o meu valor e não vou me contentar em ser tratado de forma inferior. Quando você vai embora, você dá a eles espaço para perceberem o erro deles. Se eles realmente se importam com você, eles vão voltar. E se não voltarem, a perda é deles. Então, da próxima vez que você estiver em dúvida, lembre-se disso. A coisa mais forte que você pode fazer é ir embora com a cabeça erguida. Repita comigo. Eu vou embora com força. Escreva nos comentários. Então, meu amigo, me escute. Você não é apenas uma mensagem de texto. Você vale a pena ser conquistado e a pessoa certa vai reconhecer isso. Se não reconhecer, a perda é dela. Mas acredite em mim. Quando você para de implorar e perseguir e, em vez disso, faz com que a pessoa se esforce para conquistá-lo, você cria uma dinâmica em que ela não pode se dar ao luxo de perdê-lo. Então pare de tentar convencer as pessoas de que você vale a pena. Deixe que elas descubram isso por conta própria.
Ande com a cabeça erguida, sabendo que você é digno de amor verdadeiro, compromisso verdadeiro e respeito verdadeiro. E se elas não conseguirem enxergar isso, então sentirão a dor de te perder, e será o alerta de que precisam.